O primeiro mandamento da lei de Deus é qual? Amai a Deus sobre todas as coisas. Antes. Vai abrir a Bíblia aí. Deuteronômio. Vou até no Antigo Testamento. Deuteronômio 6. Deuteronômio 6, Página. 222. 222. Deuteronômio capítulo 6, versículo de 4 a 6. Esse é o primeiro mandamento. Vamos ver qual é o primeiro mandamento. Olha que importante. Talvez nunca você prestou atenção nessa palavra e o povo de casa também. Ouve, ó Israel. Pronto. Esse é o primeiro. Ouve! Ouve, Israel! Porque se você não ouvir, não adianta eu falar o resto. Ouve. Abre teu ouvido. Veja, os mandamentos estão aí, mas tem gente que não está escutando, Vilela. Tem gente que está com o coração fechado. Porque esse primeiro versículo é importantíssimo. Ouve. Tem gente que está falando, não quero escutar. Então não tem como eu falar. Só para terminar, ler os 2 versículos. Ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus como todo o teu coração. Com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Ouve. Eu tenho certeza que o Vilela, ele quer ouvir Deus. Eu tenho certeza que muita gente em casa quer ouvir Deus. Vamos para Provérbios. Depois do livro dos Salmos. Provérbios 4. Provérbios 4. 20. 782. 782. Provérbios 4, versículo 20. 782, Provérbios 4, 20. Meu filho, ouve as minhas palavras. Ouve as minhas palavras. Inclina teu ouvido aos meus discursos. Inclina teu ouvido. Queira escutar o que eu vou te falar, meu filho. Eu não sei, você está educando o seu filho. Se ele não inclinar o ouvido, se ele não quiser te escutar... Eu já vi criança, papai tá falando, ele tá aqui. Lá. Já viu isso daí? Já. Não adianta. Então, quando a pessoa não quer escutar, aí não adianta o mandamento. Filho, não... Porque o que você quer falar pro seu filho? Não pode fazer isso, ele já sabe. Então ele... Não matarás, não cometerás adultério. Eu não quero te escutar. Meu filho, inclina os ouvidos. Mateus capítulo 7... Mateus capítulo 7, versículo 24, 1291. 1291. Mateus 7, 24. Aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, Aquele que ouve. ouve. É semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Pronto. Aquele que ouve. Você está entendendo? Eu estou te trazendo para isso, a importância de ouvir, a importância de fazer silêncio. Você só escuta quando você faz silêncio. Vamos agora para Marcos, que é logo depois. Marcos, capítulo 4, versículo 5. Marcos 4, 5. Outra parte caiu no pedregulho, onde não havia muita terra. O grão germinou logo, pois a terra não era profunda. Mas assim que o sol despontou, queimou-se e, como se não tivesse raiz... Não, secou. desculpa, vamos para o versículo 9. E dizia, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele falava essa frase direto. Quem tem ouvido, você tem ouvidos? Ouça. Deus colocou 2 ouvidos e uma boca para você falar menos e ouvir mais. Ouça. Parece uma coisa simples, mas Jesus está falando, se você tem ouvidos, ouça. Se você não me ouvir, não vai dar certo. Vamos agora para Lucas, que é logo depois, Lucas 11, 28. Lucas 11, 28. Olha o que acontece com quem... Olha o que Deus fala para quem escuta ele.
Mas Jesus replicou: Antes, bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e a observam. Você é feliz se você escuta a palavra. Bem-aventurado significa feliz. O Vilela é feliz se ouve a palavra. Então, Vilela, ouvir a Deus é felicidade. Alguns vão dizer, você é marionete da igreja, você não segue a sua vida por você próprio. Não, eu sou feliz porque eu ouço a Deus. Porque a vontade de Deus é melhor que a minha. Estamos terminando. João capítulo 10. Versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se você é ovelha de Cristo, você escuta a voz de Cristo. E eu as conheço e elas me seguem. Pronto. Se você é ovelha de Cristo, você escuta Cristo. Se você não escuta Cristo, é porque você não é ovelha de Cristo. Romanos, capítulo 10. Romanos. O Lênin tá acompanhando tudo, ó. Ah, é, Lênin? É? Você pensa o quê? Que ele pegou a Bíblia à toa? Romanos, capítulo 10, versículo 17. Desconcertado, Pedro refletia consigo mesmo sobre... Não. Romanos, capítulo 9. Ah, 9. Não, desculpa, capítulo 10, versículo 17. É isso? É. Logo a fé. Desconcertado. 17. É página 1459. Vê se você tá nessa página. Ah, desculpa, eu tô no tá em Atos. outra, tá em Atos. 1400... E 59. 1459. Versículo 17. 10, 17. Logo, a fé provém da pregação e a pregação se exerce em razão da palavra de Cristo. Olha a importância de ouvir. A Bíblia está dizendo que quando você ouve a palavra, você aumenta a sua fé. A fé provém da pregação. A fé provém da escuta. Hoje a gente leu muita Bíblia aqui. Esse podcast está aumentando a fé de todo mundo. Porque a fé vem da pregação. À medida que eu escuto a palavra de Deus, eu aumento a minha fé. Isso é lindo demais. A importância de ouvir. Por isso que é tão bonito, né? Numa igreja, ali todo mundo com a sua Bíblia, todo mundo escutando alguém que fala. Isso é lindo demais. Toda a igreja querendo aumentar a sua fé. Apocalipse, capítulo 3. Esse texto é maravilhoso. Apocalipse, capítulo 3. Versículo 20. Essa aqui é importantíssima. Eis que estou à porta e bato. Jesus bate na porta do seu coração. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, Se entrarei. alguém ouvir, primeiro você vai ter que ouvir. Se você não ouve, você não vai abrir a porta. Então o primeiro passo é escutar. Se alguém Ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearemos, eu com ele e ele comigo. Então, veja, o primeiro passo para a palavra de Deus entrar no teu coração, você vai ter que querer escutar. Quem tem ouvidos, você não quer escutar, não adianta. E olha essa palavra poderosa que nós vamos ler agora. É João capítulo 8. João capítulo 8, página 1395. 1395. João capítulo 8, na verdade, uma página a mais, versículo 47. Essa palavra é muito pesada, essa palavra é muito poderosa. João capítulo 8, versículo 47. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Para aí. Se o Vilela é de Deus, ele ouve as palavras de Deus. Se você é de Deus, você escuta. Segue o texto. E se vós não as ouvis, é porque não sois de Deus. Pronto. Está resolvido. Tem tanta gente que não quer escutar a palavra de Deus. Talvez tenha gente aqui nos escutando e não quer. Você não é obrigado. Mas a Bíblia está deixando claro. Se você ouve a palavra de Deus, é porque você é de Deus, Vilela. Você quer ser de Deus. Se você não ouve, é porque você não é de Deus.
E se você não é de Deus, é porque você quer ser do outro lado. Aí é 1 João capítulo 3, versículo 8. Aquele que peca é do demônio. Aquele que peca é do demônio. Ou seja, se você não quer ser de Deus, é porque você quer estar do outro lado. Duas últimas citações. Apocalipse. Tem gente que tá zonzo aí. É pra cá, é pra lá. E o Frei vai pro começo da Bíblia, vai pro final da Bíblia. Apocalipse. Apocalipse 2, 7. Apocalipse 2, 7. Vocês estão, Vilela, com esse tanto de passagem que eu tô pedindo pra você abrir, você tá entendendo a importância de ouvir? Claro. A importância do silêncio? Apocalipse 2, 7. Quem tiver ouvidos, ouça Quem tiver ouvidos, ouça. o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei de comer do fruto da árvore da vida, que se acha no paraíso de Deus. Aí, quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito quer falar a você. Vilela, o Espírito quer falar a você o tempo todo. Só basta você querer escutar. Só basta você querer ir pro deserto. Só basta você fazer silêncio. Só basta você ter coragem de entrar para dentro de si e se deparar com o vazio que está dentro de você. Só basta você ter coragem de abandonar o mundo, pegar uma Bíblia. Porque veja, a Bíblia é monótona, né? Ela não tem imagens, não é um celular, não tem videozinho, não tem o Reels que você vai passando, não. É monótono, mas é a palavra viva e eficaz que fala com você. E eu tô aqui, não sei quanto tempo eu já tô aqui com você. 1h30. 1h30? Só. Então, é verdade isso daí? Não, 3 horas. 3 horas. Então, 3 horas que eu não percebo, porque parece que essa palavra, ela me encanta, ela fala comigo. E tem tantas coisas deste livro que eu ainda não tô dando conta de viver. Mas eu tenho certeza que o que está nesse livro é para o meu bem, é para a minha vida eterna. Eu quero escutar. Última palavra. Essa aqui é primordial. Jesus está na transfiguração. Aparece Moisés e Elias. Moisés representando a lei, Elias representando os profetas. Aparece Jesus lá no monte, outra vez no monte. Jesus se transfigura. Abra aí sua Bíblia, Vilela. Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9. É bonito na Bíblia você ver o Pai falando. Porque na maioria das vezes, aqui principalmente no Antigo Testamento, no Novo Testamento, é Jesus falando. Mas tem horas na Bíblia que é Deus Pai falando. E agora é uma passagem que eu vou te mostrar Deus Pai falando. Então vamos lá. Lucas 9, 35. Lucas 9, 35. Então da nuvem saiu uma voz. Então Jesus estava lá, uma nuvem o cobriu e da nuvem saiu uma voz que era a voz do Pai. Esse é o meu filho muito amado. Ouviu. Vilela, olha o único pedido do Pai. Esse que está diante de vocês é meu filho, muito amado. Eu dei ele para vocês. Ouçam. Só peço uma coisa. Ouçam. Ouçam. Não naquilo que você quer, naquilo que você precisa escutar. Porque tem hora que ele vai falar que Deus é amor, que vai ter citações, né? Eu não te condeno, vá em paz. Essa é bonita. Mas vai ter horas que ele vai falar que a porta é estreita. Vai ter horas que ele vai falar para você perdoar 70 vezes 7. Larga tudo e me segue. Vai ter horas que ele vai falar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ouça-o. Vai ter horas que ele vai dizer que aquele que ama pai e mãe mais do que a mim não é digno de mim. Ouça-o. Vai ter horas que ele vai falar de inferno. Ouça-o.
Você entendeu que o pai podia ter falado muitas coisas. A única coisa que o pai escolhe para falar é: declara o seu amor, ele é meu filho amado. Escuta ele. E aí esse podcast inteiro foi dando uma aula de que para escutar Deus eu preciso silenciar. Pegar essa palavra e deixar Deus falar comigo. Vilela, estou feliz de estar aqui. Poxa. E eu creio que a gente chegou ao final de uma grande meditação histórica. Eu acho que nunca vi algo assim falando tanto sobre silêncio, o silêncio de Deus, e com tanta palavra de Deus assim. Eu tenho certeza que é de muita edificação para muita gente. Tem gente que vai voltar, tem gente 10 anos no futuro vendo esse vídeo agora. Meu Deus! Já pensou nisso? Verdade. 10, 20 anos no futuro. Com mais tecnologia, com mais confusão. A gente tá em holografia já. E se o silêncio hoje já é uma loucura, imagine daqui a 10, Nossa. 20 anos. Vão olhar para esse podcast e falar... Por isso que você fala, né? Terráqueos. É, exatamente. Peraí, vamos ver o que o pessoal tem de dúvida aí, né? E agradecer demais esse programa abençoado e histórico, eu acho. Porque ele responde muito das perguntas que a gente tinha, que eu tinha, né? Sim, sim. Nossa, incrível, incrível. Manda, Alene. Ó, o Defs tá perguntando aqui o seguinte: Frei, o senhor colocará o terço da misericórdia no seu canal? Seria muito bom. Não. O terço da misericórdia, não. Mas eu tenho rezado o rosário, que é o terço de Nossa Senhora, né? São 4 terços. E rezo ele todas as sextas-feiras, às 4 horas da manhã. Então, todo mundo que quiser rezar comigo, na minha rede social, Frei Gilson /Som do Monte, na sexta-feira também pela TV Canção Nova, nós rezamos o rosário, das 4 horas da manhã às 6 horas da manhã. Quem quiser se aventurar, venha. Na sexta-feira a gente tem média de mais de 150 mil pessoas. De 150 mil a 200 mil pessoas rezam conosco toda sexta. E do dia 5 de março a 20 de abril, aí é a loucura por Deus. Nós vamos viver 40 dias acordando às 4 horas da manhã para rezar, para escutar a voz de Deus, e o tanto que Deus fala com a gente é incrível. Porque nós vamos ler a Bíblia, vamos ver os ensinamentos da igreja, e é extraordinário. A última vez que o Vilela, inclusive, foram mais de 700 mil pessoas rezando, e foi a coisa mais linda. Foi incrível. Se mudou a minha vida, pode ter mudado a vida de muita gente, né? Sem dúvida. Manda, Alene. Ó, o Michel Chagas, ele tá falando aqui o seguinte: Deus me apresentou o Frei com a mensagem impactante de Fátima. Poucos padres falam sobre o anticristo, a marca da besta. Gostaria de saber o que o Frei acredita sobre as 2 testemunhas de Apocalipse, que são Enoque e Elias. Olha, sobre Enoque e Elias, eu não tenho nada a dizer. Veja, eu como católico, eu só vou falar o que a minha igreja católica fala, tá? Então, por exemplo, se a minha igreja católica ainda não se manifestou, nunca falou nada a esse respeito, então eu não vou emitir algo que a minha igreja ainda não se pronunciou, tá? Agora, falar sobre o anticristo não tem nada de novo nisso, isso é Bíblia, tá? Por exemplo, se eu abrir aqui, ó, estou aqui em 1 João, capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, esta é a última hora, vós ouvistes dizer que o anticristo vem e que já há muitos anticristos, por isso conhecemos que essa é a última hora. Eles saíram dentre nós, mas não eram dos nossos. Então assim, a Bíblia não é só esta passagem, tem várias passagens que se fala do anticristo. Então quando alguém vê o Frei falando de anticristo, é simplesmente uma verdade bíblica que nós não podemos ignorá-la. O anticristo vem. Isso está não só nessa passagem, mas está em outras, que não é o nosso estudo aqui hoje, né? Mas que é bíblica. Então, provavelmente, se ele me escutou, eu simplesmente estava pregando uma verdade da Sagrada Escritura. Ó, o Henrique tá perguntando aqui: Frei, a bênção, vai ter rosário na quaresma? Sim, ele falou. Vai. Do dia 5 de março a 20 de abril, de segunda a sábado, 4 horas da manhã,
todo mundo é convidado a estar presente. Tem gente que tá falando aí, mas como é que acorda às 4? É só acordar, meu filho. Aí, Como é que acorda? Ué, como é que você Só acorda? abrir o Como que olho. você acorda às 7? é porque tem gente que desespera, né? Acho que não vai dar conta, mas é normal. É normal. Eu mesmo tinha muita dificuldade de acordar, eu achei que eu não seria capaz, mas Deus me pediu esse sacrifício. Aí que eu comecei a perceber que se Deus está me pedindo, porque Deus não pede para todos, nem todo mundo que está me assistindo aqui, Deus está pedindo para você. Às vezes a pessoa não dá conta mesmo, não faz parte da vida dela. Mas se Deus está cutucando seu coração, nossa, meu coração está ardendo para eu acordar essas 4 horas da manhã com esse povão todo. Se Deus está te tocando, então ele vai te dar a graça para você cumprir esses 40 dias. Agora, Frei, teve um comentário curioso aqui. Na verdade, são 2 comentários, né? O Gabriel Hernandes, ele mandou aqui, ó. Frei, se puder orar pelo Tiba Camargo, ele teve um acidente, um traumatismo e está em cirurgia. Isso foi no começo da live. E agora, no finalzinho da live, o Michel mandou uma mensagem. Deus abençoe Frei Gilson e Vilela. A cirurgia do Tiba correu bem. Deus cure o Tiba. Obrigado pela live. Não foi nem preciso o Frei orar, né? Porque ele Sim, o Tiba é um grande amigo nosso. É um grande evangelizador católico. O Tiba e a Deia, aliás, aproveito então esse podcast para mandar um abraço para eles. Eu fiquei sabendo, creio que hoje eu fiquei sabendo disso, já me coloquei em oração. Hoje a minha missa que eu celebrei por eles, não sabia muito o que estava acontecendo, mas rezei por eles, foi um acidente, parece-me que aconteceu. E que bom aí receber notícias suas. Muita gente já se mobilizou na internet, isso é muito bonito, né? Ver quando acontece uma coisa grave com um irmão que tem se dedicado à evangelização, todo mundo se unir para rezar. Então mando aqui meu abraço para o Tiba, para a Deia, para os seus filhos, e creio que muita gente se mobilizou para orar, e a minha missa de hoje foi nessa intenção, e vamos continuar rezando. Ó, a Camila Santana, ela perguntou o seguinte: queria te perguntar se em algum momento o senhor já teve alguma experiência de sonhar com Deus e Nossa Senhora, ou qualquer outra experiência sobrenatural, fora a Santa Missa. Frei, agradeço muito a Deus pela sua vida, suas palavras nos enchem de fé e de coragem. Você pode abençoar o meu filho Joaquim, que está com uma dificuldade na saúde? Muito bom. Deus abençoe seu filho Joaquim, né? É Joaquim, né? Joaquim. Deus abençoe Joaquim, que Deus o cure na sua enfermidade, que Deus abençoe essa família em nome de Jesus. Respondendo a sua pergunta, nunca sonhei, nunca tive visões, nada de sobrenatural. Minha vida é mais natural do que vocês imaginam. Então, nunca sonhei, nunca tive um sonho sobrenatural, nunca tive uma visão sobrenatural, nunca um anjo veio falar comigo, nunca um santo veio falar comigo, nada. Não tive nada sobrenatural. Agora, eu fico triste por causa disso? Não. Porque Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz assim: muitas vezes e de diversos modos outrora falou Deus aos nossos pais pelos profetas. Ultimamente nos falou por seu Filho, que constituiu herdeiro universal pelo qual criou todas as coisas. Em outras palavras, eu não fico triste porque eu não tive revelações. Porque tudo que eu precisava já foi dito em Jesus. Em Jesus foi dito tudo. Eu não preciso mais de nada. Claro, se Deus precisar e quiser me oferecer alguma manifestação sobrenatural, que ele faça porque ele quer, porque é a sua vontade, porque eu preciso, porque alguém precisa. Mas em Jesus, ele já me disse tudo. Em Jesus, eu já tenho toda a revelação do Pai para mim. Ó, o Jorge, ele tá pedindo pro senhor explicar a diferença entre carmelita e capuchinho. Os carmelitas seguem, todas as ordens religiosas seguem um determinado santo. Então, carmelitas, São João da Cruz, Santa Teresa, Santa Teresinha, os grandes aí, né? Então a gente segue a espiritualidade desses santos. Os capuchinhos, Francisco de Assis. Então é isso que muda. Tá? Seguimos o mesmo Cristo, o ponto central é Cristo, então todos seguem Cristo, mas com uma vertente diferente. Então Francisco foi para uma linha mais de amor aos pobres e tantas outras coisas, e os carmelitas mais numa linha de oração, de um contato com Deus através da vida de oração. Então, ou seja,
Todos seguem Cristo, mas cada um através de uma espiritualidade diferente. Frei, eu pedi uma oração para você antes da gente começar, para abençoar essa live e tudo mais. E eu percebi que você orou em línguas. Isso é aceito pela Igreja Católica? Eu já participei da Renovação Carismática, a gente orava em línguas. Como que está isso hoje em dia, dos dons do Espírito Santo? Para explicar, porque muita gente vê, tanto nos evangélicos quanto nos católicos, às vezes, orando em línguas estranhas, e o pessoal às vezes pode ficar assustado, né? Olha, dentro da Igreja Católica, é totalmente aceito, sim. Mas em missa você nunca vê, né? Alguma coisa assim. É que na missa você tem um ritual próprio que deve ser obedecido, e no ritual da missa não está previsto a oração em línguas. Então não seria o lugar ideal, Sei. certo? Então eu oro em línguas quando eu rezei por você, eu oro em línguas quando eu estou lá no meu rosário rezando, Sim. eu oro em línguas sozinho, eu oro em línguas num grupo de oração. Então há vários momentos que nós podemos orar em línguas. E o que é a oração de línguas? Então, vamos lá. Agora eu vou precisar chegar aqui, não posso falar por mim mesmo não. Vamos pegar aqui a palavra de Deus. Interessante a sua pergunta. Aqui. A palavra de Deus vai falar sobre o dom de línguas, tá? Então, por que a Igreja Católica não é contra o dom de línguas? Porque é bíblico. Pentecostes? Não, 1 Coríntios capítulo 14. 1 Coríntios capítulo 14. Veja bem, empenhai-vos em procurar a caridade, aspirai igualmente aos dons espirituais, mas sobretudo ao da profecia. Aquele que fala em línguas não fala aos homens. Então o dom de línguas não é para eu falar com você, você não entendeu o que eu falei? Não, mas está aqui, aquele que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Então quando eu orei em línguas por você, eu não orei para falar com você, eu orei para falar com Deus. É tipo de uma linguagem especial, diferente. Tá aqui, ó. Aquele que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Ninguém o entende, pois fala coisas misteriosas sob a ação do Espírito Santo. Tá aqui. Não é para você entender. Eu estou falando coisas misteriosas tanto para você quanto para mim, sob a ação do Espírito Santo. Só Deus entende. Não é uma outra língua que tem que ter alguém para traduzir. Não. Aí fala da profecia e tal. Aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Ora, olha o que Paulo agora vai falar. Ora, desejo que todos faleis em línguas. Então veja que isso era muito comum na igreja primitiva. Depois, versículo 6. Suponhamos, irmãos, que eu fosse ter convosco falando em línguas, de que aproveitaria-se a minha palavra? E aí Paulo vai começar a ensinar o dom de línguas. Veja, mas eu acho que já ficou suficiente aqui. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Aquele que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Ninguém o entende, pois fala coisas misteriosas sob a ação do Espírito Santo. Ninguém é obrigado a rezar em línguas. Agora Paulo falava, ninguém reza em línguas mais do que eu. Paulo rezava muito em línguas. Então são coisas misteriosas. Você não é obrigado, mas a Igreja Católica não é contra o dom de línguas porque está aqui. Certo? Seria Agora, a língua dos anjos ou não tem? Porque tem gente que fala, né, que é a língua dos anjos. não é correto, porque os anjos não têm língua. Os anjos são seres espirituais. Então eu gosto mais de chamar a linguagem do Espírito. Tá. Os gemidos inefáveis. Então eu prefiro outra terminologia, oração em línguas. Porque anjos não... Claro que quando Deus quer que eles falem, eles falam, né? O anjo Gabriel falou com Nossa Senhora, né? Mas é isso. Ficou claro? Ficou. Porque a própria palavra de Deus aqui responde. Ó, o Eduardo Marques, ele perguntou aqui o seguinte, Frei, sua bênção a mim e a minha família. Como eu sei que é Deus falando comigo e não a minha mente? Boa. Poxa, essa... Boa. Meu amigo, você precisa do dom do discernimento dos espíritos. O que é o dom do discernimento dos espíritos? É a capacidade que Deus te dá
de discernir se aquilo é de Deus, se aquilo é da tua cabeça ou se aquilo é do diabo. Então aquilo que está vindo à mente dele pode ser de Deus, pode ser do diabo e pode ser dele mesmo. O que vai te ajudar a saber e a discernir se essa voz é de Deus ou não? É o conhecimento da verdade. Então, quanto mais você conhecer a palavra de Deus, mais você vai saber se é Deus ou não que está falando com você. Por quê? Porque Deus nunca falaria para você o que contradiz a Sagrada Escritura. Já começa por aí, né? Se vai contra a Escritura... Se contradizer. Porque Deus está pedindo para... Vamos dizer que naquele casamento não podia haver separação, não tinha motivo para separação. Não, porque Deus está pedindo para eu separar. Não, mas aí você vai contra a palavra de Deus, que Jesus não falou isso. Deus está pedindo para eu sair com a novinha. Hein, Lene? Aí acho que não, hein? Você tá entendendo como é fácil discernir? Então, ou é a sua voz, ou é a voz do diabo na sua cabeça. Porque a palavra de Deus vai dizer, e aí em tantas passagens, o que Deus uniu, o homem não separe, papapá. Então, ou seja, conhecendo a verdade, conhecendo a palavra, é a melhor forma de descobrir qual é a vontade de Deus para minha vida em qualquer situação. Agora eu tenho uma pergunta aqui que a pessoa não se identificou, tá? Só que ela mandou aqui, ela fala assim, o que te faz crer que somos merecedor do perdão de Cristo? Qual pecador não voltaria a pecar de novo? Se haverá um julgamento no céu após a volta de Cristo, o tempo de arrepender não é durante a vida? Veja, tem muitas coisas nessa pergunta. Lê de novo o começo e eu vou te parar. O que te faz crer que somos merecedor do perdão de Cristo? Primeira coisa, nós não somos merecedores. Não somos merecedores. E Paulo vai dizer uma coisa, Jesus morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Então Jesus não morreu por nós porque nós merecíamos, porque nós fizemos algo para merecer. Jesus morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Então você não é merecedor. E aquela palavra que nós, se eu não me engano, do centurião, que na missa católica a gente fala todas as missas, que é: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Então assim, você não é digno, mas Deus morreu por você mesmo você sendo indigno. E isso significa o quê? Amor. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Aí segue. Aí ele fala que qual pecador não voltaria a pecar de novo? Sim, você pode voltar a pecar de novo, mas você vai sempre encontrar um Deus que te perdoa de novo. 1 João, capítulo 1, versículo 8 a 9. Se dizemos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se reconhecemos os nossos pecados, Deus aí está fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda iniquidade. Então assim, dizer que você não tem pecado seria mentiroso. E toda vez que você tiver pecado, a Bíblia está dizendo que Deus vai te perdoar. Se você se arrepender, e ela falou muito bem, essa pessoa aí, em vida. O momento de pedir perdão é em vida. Porque ela falou de julgamento aí também, não falou? Isso. Aí no final ela fala que a pessoa que mandou fala aqui: se haverá um julgamento no céu após a volta de Cristo, o tempo de se arrepender não seria durante a vida? Exato, ela está correta. O tempo de se arrepender é durante a vida. Quem nos mostra isso é o ladrão na cruz. Um deles, na verdade os dois blasfemavam, mas no decorrer da caminhada ali na cruz, um deles se arrependeu. E o arrependimento em vida fez Jesus olhar para ele e falar o quê? Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso, porque você se arrependeu. E sobre o julgamento, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Porque teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Ali cada um receberá o que mereceu, conforme o bem ou mal que tiver feito enquanto estava no corpo. Então o que você vai ter que prestar conta no dia do tribunal? De tudo aquilo que você fez enquanto você estava vivo. Tudo que você fez de bom, tudo que você fez de mal. Então você não vai pagar por nada depois de morto.
Então não tem que pedir perdão depois de morto. Você tem que pedir perdão vivo das coisas que você fez. Se você pedir perdão, eu acabei de ler uma passagem que diz que Deus vai perdoar você. Então meu conselho para todos que estão escutando, você errou, você pecou, você tem um Deus que te ama, você tem um Deus que te perdoa. Então procure o perdão dele, ele vai te perdoar e você restaura a sua vida. Lembra que ele falou para a mulher adúltera? Vai e não tornes a pecar. Vai e não tornes a pecar. Muita gente confunde, né? A vida no pecado, dizendo, Jesus andava com prostituta, andava com ladrões, como se ele andasse... Como se ele concordasse. Concordasse, exatamente, com os pecados. Que Jesus anda com o pecador não significa que ele está concordando com o pecado daquela pessoa. Mas significa que ele... Lembra de Mateus? Eu vim chamá-los à conversão. Eu não vim para os que estão doentes, para os que estão sãos. Eu vim para os que estão doentes. Eu vim chamá-los à conversão. Eu vim pregar para que eles se arrependam. Então as pessoas confundem. Não é que Jesus concorda com o pecado da pessoa e pode continuar no seu pecado. A prova é que Zaqueu deixou de roubar. A adúltera deixou de adulterar. A samaritana deixou de adulterar. Todos os que se encontraram com Cristo de verdade deixaram seus pecados. Então, quando Deus se encontra com o pecador, ele não concorda com o pecador, mas ele quer chamar você a uma mudança de vida. Então, isso é lindo em Jesus. Ele se aproxima do pecador para tirar você do seu pecado. E por que ele quer tirar você do seu pecado? Porque o pecado te estraga, o pecado te faz mal. Então, Deus, como quer te salvar? Ele quer tirar você desse pecado. Olha, tem uma pergunta do Gustavo Santos aqui. Ele está falando assim o seguinte: a bênção Frei Gilson, o que o senhor acha da teologia da libertação? E por que ela pode ser tão prejudicial? Veja bem, qualquer tentativa de politizar a palavra de Deus, ela é ruim. A política tem o seu papel. Colar ela numa ideologia. Então, quando você quer politizar o evangelho, isso é péssimo. Então, eu não vou nem usar esse termo que usaram aí, mas qualquer tentativa de politizar as Sagradas Escrituras, ela vai ser destruidora, porque ela é uma pessoa que está manipulando a palavra de Deus. A palavra de Deus não tem este intuito. A palavra de Deus não tem como intuito gerar um reino de Deus terreno e político. A palavra de Deus é um reino no céu, um reino na eternidade. Jesus deixa isso muito claro para Pilatos. Você é rei? Só que o meu reino não é deste mundo.